Sport cara, TV. falando isso, Não, mas você ele- começou como no esporte, né? Ah, caramba, eu comecei tem tanto... Ai, filho, agora entra o vovô, peraí. Eu comecei tem tanto tempo, Já sabe, tá. filho? Eu vou me divertir muito nesse Comecei como episódio. locutor de rádio, sabe? Eu tinha 16 anos. Agora em TV foi em 96, quando eu fui pro Sport TV. Eu fiquei no Sport TV de 96 até 2008, né? Apresentei Sport... Cabelo era preto, sabe? Não tinha barba branca. Já tava no... Eu apresentei Sport TV News, aí eventualmente por escala fazia também Tá Na Área, troca de passe. Fiz o canal Combate por 11 anos. Eu fui o pioneiro do canal Combate em 2001, quando o canal estreou. Saí em 2011, 2012, por aí. Trabalhei no esporte interativo também por 3 ou 4 anos. Interativo, O um esporte amigaço interativo, meu trabalhou lá. no esporte interativo, 90% das pessoas do esporte interativo estão na Cazé TV e a gente trabalhou junto. O Casimiro, o Guilherme Beltrão, o Fernando Campos, Donan, né? Fernando Donan, o Pedro também, o comentarista. Quem mais? Aquela galera, quase a galera E quando toda você vai lá. pra Casé? Tô aguardando com o Casimiro. Aí, Casé? Casimiro, Então daqui a pouco seu Zé estamos Ruela. começando aqui o Ô, Casé. Mesa Redonda Esporte, direto com o Ai, Caso aberto. Cansei de Mesa gravar. Casé, se você não chamar, a gente chama, hein? Cansei de gravar bobagem de vídeo lá, pro Casé botar nas montagens que ele fazia lá de matéria, enfim. A gente zoava muito lá também. Bom A gente demais. continua zoando até hoje, né? Bom demais. Ó, vocês estão ligados que ele está em uma das maiores franquias da história, Star Wars. Que ó, dois. Caramba, pode crer. Você lembra, né? Isso é uma coisa assim. Ele não lembra do... Isso aí não tem como esquecer, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz em dublagem. Foi ainda na Herbert Richards. Quem me Isso. levou pra lá foi o Garcia Júnior, meu ex-amigo. Depois Garcia, eu conto por quê. eu li sobre Polêmica, ó. A gente vai contar isso Depois eu aí. conto por quê Vai ele é contar isso aí, ex-amigo. polêmica. Aliás, atualmente ele é ex-amigo num monte de gente, né? Sei lá, pessoas às vezes... Vamos fazer um corte disso, Polêmica. gente. Vamos fazer um corte disso. Mas assim, sou muito grato a ele por ele ter me levado na Herbert Richards, que eu comecei a dublar lá, e uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa que eu fiz, foi a abertura do Guerra nas Estrelas, porque em alguns países tem a narração É, a e narração, em outros não tem, né? A long E eu me time lembro ago que in the Há galaxy. muitos e muitos anos, numa distante galáxia, Luke Skywalker lutava contra as forças do Império. aquele vozeirão, sabe, de hoje à noite eu vou te comer. Ó, Star Wars Episódio 6, né? Eu não lembro qual foi, não. Episódio Acho que foi o 6, primeiro. Retorno de Jedi? Não foi o primeiro, não? o 6 Acho que foi o foi o primeiro. episódio- Não, Pô, esse- isso aí foi na o seis- década seis de de 80. Porque olha só, ele é um Foi garoto uma mais nova novo. Narrador Albert Richards, primeira dublagem. Foi então, Episódio foi isso aí. 6. Episódio Foi a 6. primeira dublagem na Herbert Richards entre Uma Nova 1985. Não, o episódio 6 é Não, Retorno Retorno de Jedi. 90. Retorno de Retorno de Jedi, viu? É. Já tô aqui, ó. Que é dublagem, pô. Tô apaixonado. Inclusive, quando eu fui no Danilo Gentili, ele me perguntou o que eu achava e tal. Eu falei, pô, o que eu achava dessa dublagem, dessa narração? Uma merda. Hoje tu faria diferente? Nossa, aí ele perguntou, mas por quê? Eu falei, pô, uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu faria isso hoje com outra voz, capricharia mais. Aí ele, vamos resolver isso pra você. Aí botou- ele Botou pegou na o texto, hora. ele Não pegou o acredito. texto da narração, repetiu, botou só a imagem, aí eu fui, como eu fiz aqui agora com Sim, vocês, né? Há muitos e muitos anos. E por aí vai. Né? Gente, ó. Porque assim, a gente, com o passar dos anos, você vai aprendendo a trabalhar mais a tua voz. Pegando Com uma certeza. técnica também. É, Com certeza. o dia a dia e tal. A minha voz é essa aqui, tanto que muita gente que começou a trabalhar em rádio, e eu cito o exemplo do meu amigo PH, locutor da Rádio Positividade, que eu sou locutor atualmente, de 7 às 10 da manhã. Ele falou, Casalberto, eu comecei a trabalhar em rádio por tua causa. Eu, por quê? Pô, porque quando eu vi aquela voz ruim pra cacete, voz de garoto, eu falei, porra, eu também posso trabalhar em rádio. Aí foi quando ele começou a trabalhar em rádio. Não, ele não falou ruim pra cacete. Ele falou assim, pô, quando eu ouvi aquela voz, eu falei, pô, com essa voz aí eu também posso trabalhar Também em rádio. posso fazer. E aí, Essa voz aí é muito bom, né? e aí ele começou a trabalhar em rádio por conta dessa voz aí. Eu na rádio não aparecia com a minha voz, porque eu faço a Pois coisa é, a de gente imitação, começou a pôr eu em- aparecia a rádio- fazendo várias vozes. Pô, a gente trabalhou em várias rádios ao mesmo... Você trabalhou também na RPC. Que E na imprensa, Eu trabalhei é. na RPC. Foi minha primeira rádio imprensa, que é atualmente a frequência da Mix, no Rio de Janeiro. Né? E, nossa, eu tenho muitas boas recordações daquela época, dos estúdios ali. Nossa, Assim, pra vocês primeira rádio, que né? trabalharem em rádio, como é que vocês se
olham, assim, hoje pro cenário, né? Que no Rio, o rádio tá quase que morrendo, assim. No Rio é uma merda. Esses dias estava até o Rio de Cantarelli Janeiro falando... tá quase enterrando o rádio. Eu falo isso porque eu já fiz parte de um time onde o Rio de Janeiro era vitrine para todo o Brasil de rádio. Vários estados se espelhavam no Rio de Janeiro. Hoje não. Hoje, muitos lugares se espelham em São Paulo. E com toda... eu digo isso com toda... a certeza que hoje a Rádio São Paulo é a rádio mais bem feita do Brasil. Não, e é muito vivo No lá, Rio né? de Janeiro... E Minas é forte também, sabia? Sim, Belo Horizonte é forte, mas a galera. antigamente era o Rio de Janeiro que era vitrine. Sim, né? Transamérica. E o que acontecia? As pessoas que mais conheciam rádio no Rio de Janeiro foram desaparecendo, saindo do Rio de Janeiro. Algumas não estão mais nesse plano. Eu cito o Eduardo Andros, que foi o cara que mais sacou de rádio no Brasil. E quem conhece rádio sabe o que eu estou falando, que foi o Eduardo Andros. Luiz Augusto Biasi, que está morando em Portugal agora, foram os grandes coordenadores de rádio do Rio de Janeiro. Alexandre Rovoruski, Sérgio Loureiro, as pessoas que comandavam rádio no Rio de Janeiro e hoje não estão mais no mercado. Mas, atualmente, tem boas rádios e tal, mas muitas pessoas que acabaram herdando, né? São engenheiros de obra pronta, se é que vocês entendem. Sim. Né? Mas, hoje em dia, a gente está resgatando isso lá na Rádio Positividade, o Marcson Miller, todos nós que estamos lá, a gente está fazendo um trabalho bem legal lá, tentando resgatar o que o rádio sempre foi no Rio de Janeiro, né? Não, eu gosto da Positividade porque eu acho que é a única que ainda tem uma programação musical rica. Que dá pra que ouvir, você né? consegue ouvir tudo. Que dá pra ouvir, A né? única Você também vai que a ouvir gente uma consegue música- escutar a voz do Homer, né? E eu volta e meia escorrega. O Ricardo Juarez é também da rádio também, né? Ele já foi. Já foi ou ele ainda tá na quando rádio? eu estava na Rádio Cidade, na época que Acho que a dele Cidade era Globo, Rádio Rock, Globo, né? Rádio Rock. Ele chegou a ficar um tempo na Rádio JB, não está JB. mais. E assim, o Márcio Simões, ele era meu companheiro, ele era meu vizinho de estúdio. O Márcio legal. Simões trabalhava na Rádio Globo, FM, e eu trabalhava na Rádio 98 FM no Rio. Eu cresci escutando Rádio Globo. Pois é, e outro Jogo dia... do Antônio Carlos. Pô, era muito maneiro, que hoje tá na Tupi, né? Outro dia encontrei o Márcio Simões, falei, pô, Márcio, lembra aquela época que você ficava do meu lado, você ficava na Globo FM, eu na 98, ele, meu jovem. Aquela voz dele assim. Os dubladores têm esse Boa negócio época, de né? um fica imitando o outro, né? Meu jovem, boa época, né? Eu adorava, ainda não consigo imitar, a voz dele é única. Como várias... Eu assim, tiro o chapéu pro Whirley, eu não consigo falar o nome do Whirley. O Whirley sobrenome. Contaifer. É O Contaifer. Whirley, desculpa, eu te amo, mas às vezes eu não consigo pronunciar o teu sobrenome. Estava A gente com ele tem ele ontem. Ele imitando o Ricardo Schnezer. É uma coisa, você sente o Ricardo Schnezer, que Deus o tenha, um puta dublador, puta gente boa também, que não tá mais entre nós, mas ele imitando o Ricardo Schnezer, você olha assim, caralho, igualzinho. Cara, mas vou te falar que essa nova geração de dubladores, né? Que a gente pode falar que o Whirley Pô, tem é. excelente. Vem muito dessa galera. O Whirley, Eu, por exemplo, imitava pô. o Garcia no He-Man. É mesmo? É? Pô, aquela voz Meu dele. ex-amigo. Pelos, Vai dar treta, vai dar poderes treta. de Grayskull.